Hoje eu trouxe para você uma receita de bolo que vai apenas 3 ingredientes, fica super macio, é ótimo para quem gosta daqueles bolos molhadinhos e é uma receita super econômica. Pão de ló de 3 ingredientes. Então fique com a gente até o final, acompanhe todo o passo a passo porque esse vídeo está simplesmente sensacional. Vamos começar colocando 6 ovos para bater, são 300 gramas ao todo. E aqui a gente bate os ovos inteiros mesmo, tá? Claras e gemas junto. Vamos bater esses ovos por 10 minutos em velocidade média. Passaram os 10 minutos e essa é a consistência dos ovos. Lembrando que aqui tem só os ovos que a gente bateu. Olha só, fica desse jeito. E agora eu volto a bater em velocidade média e eu vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar refinado. Mas eu vou colocar aos poucos, tá? Então eu vou usar uma colher para ir colocando as colheradas. Vou começar a bater e colocar aos poucos as colheradas. Prontinho. Após colocar o açúcar, eu bati por 5 minutos em velocidade média. E agora a gente vai tirar aqui o nosso globo. E agora nós vamos colocar aqui uma xícara de farinha de trigo, mas vamos colocar aos poucos também. Então aqui as colheradas, vou colocando, vou peneirando. Terminei de colocar a primeira, eu venho com o fouet de baixo para cima e misturo. Olha só, eu faço esse movimento aqui, circulando. Pego, deixo toda a minha massa sair do meu fouet e repito o processo. Do meio para fora. Olha só. Quando agregar toda essa farinha que a gente colocou, a gente parte para a segunda colherada e assim por diante até terminar o processo. Então coloquei a segunda colherada, peneiro. Olha só, é importante peneirar a farinha. E aí o mesmo movimento, do meio para a lateral, subo, tiro toda a massa do fouet e repito o processo. Farinha de trigo sem fermento, tá? Essa massa ela não vai fermento e não precisa, porque aqui a gente bateu bastante os ovos, vai apenas 3 ingredientes, então essa massa vai crescer por causa da aeração dos ovos. Aqui já misturei. Repito o processo. Esse processo é importante você fazer bem delicadamente para não pesar a sua massa, tá? Então faça bem aos poucos, delicadamente, porque você não pode perder esse ar da massa, essa aeração. Já agregamos toda a nossa farinha e perceba que a massa continua uma massa bem leve, é assim que deve ficar. E agora nós vamos transferir a nossa massa para uma forma. Essa forma ela tem 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Ela está untada apenas no fundo com desmoldante caseiro. Tem receita desse desmoldante aqui no canal. A gente não unta as laterais porque a gente quer que o nosso bolo cresça retinho. Então a gente só unta a parte do fundo. Você pode também, se quiser, colocar um papel manteiga no fundo, corta nesse diâmetro e coloque no fundo para não grudar na forma, mas não tem necessidade. Se você untar apenas com desmoldante, caseiro ou industrial mesmo, ou outra fonte de gordura, já é suficiente. E agora a gente coloca toda a massa aqui, perceba que ela está bem lisinha. E agora nós vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus. E aí você pode me perguntar, Rebeca, essa massa não fica com cheiro de ovo porque foi bastante ovo na receita? O que faz ficar o cheiro de ovo são os ovos mais velhos. Então, se você utilizar ovos frescos, não vai ter cheiro. E você pode também, opcional, mas você pode colocar aqui essência de baunilha, tá? Que dá um cheirinho bem gostoso e não vai dar cheiro de ovo. Bolo pronto, ficou por 45 minutos no forno. Lembrando que o tempo de forno vai depender de cada forno. Mas o importante é fazer o teste do palito. Então, você vem no meio do bolo e coloca o palito. Se o palito sair limpinho, é porque o seu bolo está assado. Já tem 15 minutos que ele ficou aqui esperando, então agora a gente vai desenformar. E para desenformar eu pego uma faca, esse lado que não corta é o que eu vou usar. E eu vou colocar aqui a minha faca mais em contato com a forma. E eu vou aqui girando para que o bolo possa desgrudar da lateral da forma e a gente conseguir desenformar. Toma cuidado para você não machucar seu bolo. Prontinho, já desgrudei. E agora aqui a gente pode fazer isso, olha, coloca primeiro o prato
e depois vira. E assim fica mais fácil de desenformar. Olha só que bolo lindo! Super alto, bolo feito com 3 ingredientes, super fácil de fazer e te dá um bolo super macio. Esse bolo lá aceita bastante calda, então para você fazer uma torta gelada, um bolo que não seja tão alto, tão estruturado, esse bolo é excelente, porque fica bem molhadinho e super delicioso. Ele serve também para você fazer bolo de pote, outras sobremesas que você pode usar massa, como torta na taça, por exemplo, um bolo na taça. Essa massa é excelente. E o bom é que é uma massa, uma receita super econômica também. Olha só, a massa fica bem alta, mas bem fofinha. Olha só, bem fofinha. E nós vamos partir para ver por dentro como ficou. E agora eu vou partir o bolo para você ver como fica por dentro. Estou com a faca mesmo, mas poderia ser o nivelador também. E olha só a massa por dentro. Uma massa super fofinha. Vendo? 3 ingredientes só. E esse é o resultado final. Eu acabei cortando meio torto aqui. A massa tá morninha, mas dá pra você ter noção de como fica por dentro. Então essa é a receita de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.